Como eu falo que Poá tem uma energia muito antes da gente, os nossos pais já era muito Sim, bom, Poá já era excelente. Tinha uma vida noturna, tinha atividades sociais muito fortes, você entendeu? Isso, então, toda a região queria ir para Poá, porque sim. tudo acontecia lá. Então, é que nem você falou, né? O que, que tinha Poá? Poá já tinha um nome forte, era a cidade tinha Poá, cidade de joia, né? Começando mais um Café com o Rimon, eu que vos falo, Rimon Romanos, sou diretor do Grupo Mediata e a Mediata é especialista em gestão de cobrança, a gente cuida da inadimplência da sua empresa. Prezado empresário, eu tenho visto converso com vários diretores de empresas, empresários que têm sofrido com inadimplência e não sabem por onde começar. Então o que eu te digo é, contrate o especialista, Grupo Mediata. E para o meu café de hoje, eu tenho, não é só o prazer, eu tenho a grande honra de bater um papo aqui com o meu grande amigo Rodolfo Zaharinski. Rodolfo, bem-vindo. Obrigado. É um prazer aqui recebê-lo e vamos bater um papo, contar um pouco de história do seu trabalho. Eu que tive o prazer de te conhecer agora, não faz tanto tempo, né? Uns 4, 5 anos, por uma indicação de um grande amigo meu também, o Elias Elgostain. Elias, um abraço para você. E isso que é legal nesse projeto aqui do Café com o Limão Rodolfo, a gente acaba conhecendo pessoas do bem. O Elias é uma pessoa do bem e ele me referenciou para você, que também é uma pessoa do bem. Obrigado. Rodolfo, você é empresário do ramo de eventos, né? A Charles Eventos Produções, Correto, já foi do ramo da gastronomia, correto. foi presidente da ACIP durante 4 anos, entregou agora o mandato para o seu sucessor, a ACIP, que é a Associação Comercial de Poá, participou de várias diretorias do Clube Concórdia, Correto. vem de uma família de imigrantes húngaros por parte de pai, Correto. italiano Por parte. por parte da sua mãe, e nós temos muitos assuntos aqui que eu gostaria de estar fazendo esse bate-papo contigo. Ok, estamos aqui para isso, né? Vamos começar pela ACIP, que foi o trabalho desenvolvido à frente da ACIP, que você entregou agora no começo do ano. O que eu percebi nos 4 anos da ACIP, que eu acompanho o trabalho das associações comerciais de Poá, Suzano, você modificou a cara da ACIP. Eu não digo modificar, mas a gente trouxe a entidade para os dias de hoje, né? Que ela estava num formato muito ultrapassado, muito parada, então ela estava perdendo espaço, tá? Não tinha muito o que oferecer para os empresários e comerciantes. Então o desafio foi esse, fazer... A ACIP ela tem um trabalho de oferecer serviços para o empresário. Quando eu falei que você mudou a cara da ACIP, você trouxe o empresário de volta próximo à ACIP, para dentro da ACIP. Correto. E você inclusive, fez uma reestruturação interna da parte do layout, reforma, modificou todo o mobiliário da ACIP, eu tive o prazer de ir lá. A cara nova da CIP, não só de serviços, né, como você falou, Sim. foi trazendo serviços que a gente trouxe o empresário de volta. Sim. O que o empresário mais precisa é de serviços, tá? Que ajude a tocar o seu negócio. E também fizemos a cara nova do patrimônio, né, do imobiliário, do imóvel. Não só da parte da fachada, como da parte toda interna, deixamos ela atualizada, com reformada, pintada, luminária, mesas, computadores. Então, você tem uma casa hoje acolhedora. O empresário
o empresário pode se orgulhar de ter uma CIP que ele pode organizar eventos, reuniões, treinamentos, estudos. Sim, está lá para ele poder estar utilizando. Legal. Isso que eu digo. Quanto mais serviço você oferecer, você acolhe melhor o empresário. E o que você conseguiu trazer também foi a Cicobi para dentro da ACIP. Eles foram... Um parceiro forte para... Eles foram os responsáveis dessa transformação da associação também, né? O Cicobi é uma cooperativa de crédito do Paraná, tá? A que veio para cá, que é a Crédito Capital, e ela veio para ampliar as suas cooperativas aqui na região. E ela nasceu dentro de uma associação comercial, Cicobi. Lá do Paraná? Do Paraná. Ela nasceu lá dentro, inclusive na cidade da sogra, né, que a gente fala que é Cascavel. Então ela nasceu lá dentro de uma associação comercial. Eles tinham eles montaram tipo uma fintech para desenvolver software, sistemas para o agronegócio e precisavam capitalizar. E como eles começaram a juntar empresários, a cotizar e patrocinar, aprenderam o cooperativismo financeiro e montaram o Cicobi Crédito Capital. Isso faz há 22 anos e hoje estão aqui. E essa parceria tem dado certo? Tem dado certo, graças a Deus. Que bom. Antes da gente passar para um assunto que eu adoro, que é a história, eu quero que você fale também do projeto da CEMEC. Eu tive o prazer aqui de também bater um papo com a nossa presidente, Gisele, né? Com a presidente Gisele. Gisele, um beijão para você. Mesmo, Gi. E eu digo uma coisa, praticamente os últimos 2 anos do meu mandato, com a gente instituindo o CEMEC, né, que é uma entidade, que é um braço da Associação Comercial para ajudar e desenvolver as empreendedoras mulheres, não só empreendedoras como culturalmente, e a vinda, né, do CEMEC com a Gisele, a Débora e com as outras meninas, a associação teve uma incorporação muito maior do que a gente vem ter. Então, a presença foi maior, os resultados foram melhores. Então, é que nem eu falo, né? Para terminar meu mandato, a cereja do bolo foi o CEMEC. Foi o CEMEC. E tudo que é gerido por mulher dá certo, né, Adolfo? Olha, a gente depende 100% delas. É por isso que eu falo, meu casamento até hoje está bem graças à minha esposa. Nadine, minha mulher, um beijo para você. Sem você, tudo isso não estava acontecendo. Concordo plenamente com o irmão. Tá chegando o Dia dos Namorados também, a gente tem que ser fazer mais carinhosos. É isso mesmo. Rodolfo, sobre a sua família, Zaharinsky, ela tem origem húngara. Correto. Seu avô que chegou ao Brasil? Sim, meu avô veio, né, minha família, por parte. Meu avô veio fugindo da guerra civil, né, na Hungria, através da Polônia, se estabeleceu aqui no Brasil, principalmente em São Paulo, no bairro de Ipiranga. E lá começou a trajetória, né? Vindo para cá, aí a paixão dele da música era tocar violino, e também ele tinha paixão por armas e tudo mais. Então ele fundou a Lerap, né? Que é a indústria de armas, foi a primeira fábrica de armas da América do Sul aqui no Brasil. Ele é o fundador da Lerap, sim, que aconteceu... Tem algumas controvérsias, mas ele é o fundador. Ele é o fundador. Isso eu tenho certeza. Tá. Isso foi no bairro do Brás. Foi ali na famosa Quarta Parada, perto do Belenzinho. Na época tinha estação de trem, né? Quarta Parada. E a fábrica dele ficava beirando a ferrovia, porque ele recebia o material de trem, né? Então, os vagões de trem vinham, encostavam na fábrica e descarregavam a matéria-prima lá, que era o ferro, para poder estar fazendo e confeccionando as armas, e a madeira também, para fazer cabo e tudo mais. Sim. Seu pai nasceu na Hungria. Sim, veio para cá recém-nascido, né? Como ele e toda a família. E aqui também, como é que eu posso te dizer? Aqui é o que tudo aconteceu, né? Meu pai também é uma pessoa que eu sempre admirei bastante, tá? Hoje está falecido,
é uma pena, né? A gente sente falta dos pais, né? Sim, Então, sempre. é uma coisa que mexe muito com a gente. Então, eu só tenho que agradecer. Mas o que eu pesquisei um pouquinho sobre a Lerap, ela teve um papel muito importante, porque é a única indústria, uma das primeiras indústrias Sim. de armas do Brasil, Sim, que se tem registro. sim. E ela fornecia tanto para o exército, para o governo, para a polícia. Então, Chegou a exportar algumas coisas, sim. algum tipo de armas também para... Ela era no segmento de armas é o que tinha, né, aqui na América do Sul. Então a Lerap marcou sua presença, fez seu diferencial. Inclusive também a Lerap, meu avô, por que essa região estamos aqui hoje, né, em Suzano conversando? Porque a família do meu pai saiu do Ipiranga, veio para Ferraz Vasconcelos, numa chácara para lazer e acabou morando e ficando aqui. A família da minha mãe, vindo da Itália, estabeleceu em São Paulo, né? Veio para Poá, por causa da família Romero, que eram muito amigos, né? Veio para Poá para ajudar a amassar o vinho, gostou, meu avô era alfaiate, ele gostou, se estabeleceu em Poá. E estamos aqui hoje. Sim. Se me permite, você... viveu boa parte, né, aqui em Poá, né? Sim. Você tem muito... Como era Poá antigamente, Rodolfo? Para esses jovens que não conheceram como é viver na década de 60, 70, Poá era uma cidade muito romântica, digamos. Podemos dizer que é romântica? Não só romântica, né? Como era uma outra cidade, era um outro bem-estar, era um outro modo de vida, né? Do que hoje tem aqui. Era uma cidade que tudo acontecia na região. Poá tinha 3 salões, 3 clubes, tinha 2 cinemas, tinha teatro tinha escola que também o pessoal vinha para poder estudar. Então, Poá tinha o que oferecer. Era uma estância. Então, em Poá, eu falo que os anos 60 e 70 foram as melhores épocas que Poá teve e eu pude viver essa época, tá? Que são os anos 70, né? Minha juventude e adolescência foi o que teve de melhor. Então, eu não consigo hoje dizer para qualquer um que Poá, hoje como ele está, era diferente no passado. Só para vocês terem uma ideia do cenário, as ruas eram todas de paralelepípedo. Sim. A rua mais famosa de Poá era a 9 de Julho. Sim. Hoje ela é sentido único, descendo. Sim. Ela era mão dupla, toda paralelepípedo. Nós tínhamos as casas sem portões, de muros altos, portões, era tudo muro baixo. Se sem namorava grade. na porta de casa, Sim. né? Eu fiz isso, eu tive o grande prazer de namorar na porta de casa. Não, como você deixava em pé. Como você deixava as janelas da casa abertas para a rua o dia inteiro. O carro, para vocês terem uma ideia, não fechava. Nós não estamos falando de muito longe, nós estamos falando da década de 70 e 80. Eu peguei a década de 80. Tinha os bailes de carnaval, as fanfarras. Sim. Eu participei de algumas. Sim. Tem uma história muito rica, né, Poá? Poá era aquela cidade do interior americano, digamos assim. Eu digo assim... Carros esportivos, tinha uma praça onde todo mundo se encontrava de domingo. Poá era referência, principalmente tinha muitas chácaras, né? Os comerciantes e empresários de São Paulo vinham para Poá por causa do ar que era bom para passar o final de semana. E janeiro e fevereiro passava até as férias aqui. As férias, isso. Até o carnaval. E o Concórdia, né, que eu falo que eu tenho um carinho grande pelo clube também, ele cresceu muito com isso também, né? Sim. Com essas famílias que vinham de fora, eles frequentavam o verão no Concórdia. Então, eles ficavam até o carnaval.
Então o carnaval era disputado do Concorde, tinha batalha de confete e tudo. Você entrava no salão, você tinha 40 centímetros de confete. Para você, para ter uma ideia, chegava a não ter lotação máxima e não poder entrar. Sim. Quer dizer, a capacidade do salão era atingida e muita gente ficava de fora. E era vendido, só para você ter uma ideia, o carnaval era vendido permanentes. Chegava em agosto, setembro, antecedendo o final de ano, já estava com todas as permanentes vendidas. Sim. Então você não tinha mais como participar. Rodolfo, sobre o carnaval, eu lembro que vários amigos meus me ligavam de outras cidades. Mogi, Suzano, Itaim, São Miguel Paulista. Sim. Eles ligavam, olha, como é que a gente participa, convite e tal. Então era uma coisa muito bacana. E um pouco antes também a gente tem que falar do Poaense, que o meu pai é sócio fundador do Poaense. Os bailes do Poaense na década de 60 eram espetaculares. Inclusive, eram que saíam em colunas sociais de vários jornais aqui do Alto Tietê, né? Nesse gancho, o baile do Poaense era tão bom que meu pai conheceu a minha mãe no carnaval do baile do Poaense, com a música Confete. Olha só. Tá, pra você ver como... Eu falo que Poá tinha uma energia muito antes da gente. Os nossos pais já era muito bom. Poá já era excelente. Tinha uma vida noturna, tinha atividades sociais muito fortes, você entendeu? Isso, então, toda a região queria ir para Poá, porque tudo acontecia lá. Então, que nem você falou, né? O que tinha Poá? Poá já tinha um nome forte. A cidade tinha Poá, Cidade Joia, né? Poá, Cidade Joia. Então, o nome fazia jus à cidade. Sim. Hoje é uma pena, né? Hoje a gente tem várias coisas mudando, né? Mudanças, e as coisas acontecendo muito rápido, e os jovens, assim, eu gosto muito de ler história e tudo. Sim. Então são coisas que, se a gente hoje está aqui, nós estamos aqui presentes, foi graças a essa evolução, a essa história e tudo mais, né? Correto. Dos nossos antepassados e tudo mais. Só um detalhe que eu falo. Sim. Todo mundo até hoje pergunta, por que Poá tem 2 estações de trem? Explica para mim. Né? Por quê? Porque a estação de Calmon-Viana, né, que sempre foi chamada, que todo mundo chamava de... Tronco. A linha tronco e a linha variante, né? Sim. A tronco era de transporte e a variante foi feita para quê? Para que através da estação de Calmon, toda a produção que era feita aqui na região, ela era mandada para São Paulo, aqui por Calmon. Então, para você ver onde se instalou também a empresa de tecelagem aqui, né? Que veio até um rei para poder inaugurar. Então, você vê, Poá era bem central, como até hoje, geograficamente ela é bem centralizada. Sim. Hoje ela, pela posição dela, ela está no ponto certo. Estrategicamente, No passado, o empresário olhava a posição de Poá, ele queria estar em Poá, porque ele está no centro de tudo. Tá? Hoje ainda é assim, quem olha de fora. Então, a hora que ele chega aqui, nós vamos fazer um trabalho de continuar captando o empresário para ele se fixar em Poá. Com certeza você fez muito, né? Sim. Você é uma pessoa que, pelas suas ideias, pela sua visão, você dá para perceber que você gosta da cidade, sim, trabalha pela cidade, né? Sim. Porque o trabalho à frente da CIP, ele é um trabalho voluntário, né? Sim. O trabalho à frente do Clube Concórdia, sim, é também um trabalho voluntário. E a minha família é um dos fundadores, né? O título número do Concórdia é do meu tio, é da família. Então é o título número 1 do seu Concórdia. Arnaldo Fontana, irmão da minha mãe. Título número 1 do Concórdia. Número 1, é
isso mesmo. Olha que coisa boa. Não só a família da minha mãe, como outras famílias juntas, né? Sim. Fizeram o clube que hoje está aí. Sim. Então, é o que eu falo, né? O clube é um grande exemplo para a gente, tanto na vida nossa profissional, vida particular. Quanto mais relacionamento e mais parcerias e mais essa dinâmica que a gente tem, tudo flui, tudo caminha para todos. Sobre o Concórdia, eu lembro bem, a gente iniciou, né, como eu falei, a gente se conheceu através do trabalho que a Mediata desenvolveu no clube. Né? Foi aonde que você, no início, você falou da entrevista aqui. Você me conheceu há poucos anos atrás, pessoal. A gente já tinha algum relacionamento por Poá, mas conheceu mesmo, tinha essa aproximação. Convivência e tudo mais. Através de uma necessidade do clube, Sim. que nós tínhamos uma parceria mal feita no passado, com um prestador de serviço, que é a Arena, lá, né, de esporte, que não vinha muito bem, tá? Não vinha cumprindo o que teria que cumprir junto ao clube. E com a indicação do Elias, para você, foi onde a gente se aproximou mais. E eu tenho que dizer para todos aqui, graças a essa parceria, né, esse trabalho que ele não comentou no início, jurídico, que ele falou só de cobrança, mas no jurídico também ele é muito bom, e eu tenho que falar aqui, para nós foi um case de sucesso, sim, a parceria do Concórdia com a Mediata. Então, aonde atingimos nosso objetivo, que ele falava, né, fique tranquilo, Rodolfo. Eu vim aqui apavorado, tremendo as canelas. E ele falava com toda tranquilidade para mim na sala lá de reunião: Rodolfo, fica tranquila que essa causa está ganha, fique em paz. E eu tenho que hoje concordar com ele. Eu sofri bastante, mas a calma que ele me passava é que eu ficava um pouco tranquilo. E graças a Deus esse objetivo hoje se realizou. Eu, na verdade, me sensibilizei muito quando você esteve aqui para explicar o problema na época, porque assim o clube, ele, como você falou, ele tem um papel social muito importante. Sim. Ele, assim como se a gente reparar, todos os municípios começa em torno da igreja, né? Sim. Sempre tem uma igreja que reúne a comunidade. E a parte do lazer, ela passa pelo clube. Sim. O clube tem um papel de reunir as pessoas, as famílias, para entretenimento, praticar... Socializar, né? Socializar. Além do esporte, tudo isso você socializa, você faz a sociedade interagir. Com certeza. E é um clube que vai completar 100 anos em breve, né? Estamos caminhando para isso, graças a Deus. Vamos ser centenário daqui a alguns anos. Vamos para 93 anos, né, de clube esse ano, faltando só 7 para chegar lá. Sim. Eu acredito que 7 anos passa rapidinho. Passa. E essa questão das parcerias mal feitas, né? Tem gestões, infelizmente, que não pensam no coletivo, elas acabam pensando sempre no interesse próprio, ou interesses que não são adequados para a comunidade. Então eu me sensibilizei, o Elias Sim. pediu que eu, se possível, ajudasse. Graças a Deus a gente teve êxito, foi um case de sucesso. E o clube deve muito a você, né? Uma das pessoas, lógico que ele tem as outras pessoas, mas a pessoa que eu sempre falo que é a referência, né? Você é uma referência, e o trabalho que você fez à frente, você é uma pessoa que gera valor. Obrigado. É o que eu falo, o clube são gestões que passam pelo clube, com o clube já quase centenário, não é fácil, né? Sim. Você várias gestões. Mas é aquilo, a vida nossa é de altos e baixos. Tem momentos bons, momentos difíceis. O que eu tiro disso? Quando está bom, a gente dá uma relaxadinha, acha que está tudo resolvido. Aí vem uma pancada. E quando vem a pancada, o que eu tiro disso e falo? É um grande aprendizado. Sim. E com esse aprendizado a gente evolui. Então é o que eu falo para isso. O clube passou por vários momentos e vem passando. Mas eu falo que a união de amigos e pessoas, que quando fundou o clube, era uma coisa que era o futebol, jogar bola. Mais nada. Hoje
Nós temos lá 17 mil metros quadrados de patrimônio. Então, que as famílias que passaram, se dedicaram, deixou para a gente estar lá. Então, eu falo nisso, as gestões passam, os negócios ficam. Então, isso eu falo não como exemplo, mas qualquer problema que a gente tenha na nossa vida particular, principalmente comercial, que hoje nós estamos num momento muito difícil, que a gente tire de aprendizado e melhore lá na frente. Eu sou poaense, nasci em Poá, e eu vejo hoje que Poá tem muito que assim, recuperar o tempo de más gestões anteriores. E aí passa pelo poder público, né? Então, a parte da segurança em Poá, ela está muito complicada. Então, aqui vai um recado de um investidor de Poá, né? Porque Sim. nós temos bens em Poá, patrimônio que meu pai e minha mãe fizeram lá. Eu tinha negócio em Poá, né? Eu tinha uma empresa, um comércio em Poá por muitos anos. E hoje eu vejo uma cidade mal cuidada, para não falar outra palavra que eu não quero criticar nem machucar ninguém, mas é um recado. Eu sei que muitos dos seus amigos, os poaenses e pessoas da prefeitura, do poder público, vão estar ouvindo isso de alguma maneira ou de outra, os vereadores e tudo mais. E é um recado que eu dou. É muito triste ver onde está Poá, porque quem conheceu Poá não pode deixar isso continuar desse jeito. Irmão, só tocando que nem a família da minha mãe está lá está mais de 100 anos em Poá. Meu pai em Ferraz, na família do meu pai. Então, eu nasci em São Paulo, mas eu me considero poaense e ferrazense, principalmente mais poaense, porque eu fui para lá com 6 anos de idade. Tá? Então, eu falo assim, a história é muito importante. Como a gente aprende as coisas na vida? Com leitura, com o passado. O passado nos ajuda a formar, né? Então, para essas pessoas que estão chegando em Poá, seja lá moradores, seja eles políticos, o que for, são muitos novos para Poá. Então, eles não conhecem a história de Poá. E por não conhecer a história, para eles pode ser que a cidade está maravilhosa. Sim. Para eles, tá tudo bem, eu fiz o que tinha que fazer, tá tudo bem. Só que ela já teve melhor. Então, se ele conhecesse um pouco a história da cidade, ele ia agir um pouco mais diferente. Com certeza. Rodolfo, características também de Poá, né? Sim. Nós temos a Cidade Joia, que você mencionou. Sim. Ela ganhou esse título de Cidade Joia. Nós temos o Padre Eustáquio. Sim. Né? Eu quero até fazer uma adendo aí na questão do Padre Eustáquio. Eu falei sobre por que Poá tem 2 estações, né? Então, aí a de Calmon servia para poder transportar o que produzia na região. Sim. E a estação de Poá, ela tinha as plataformas de embarque, desembarque, e na lateral, na entrada, tinha outra plataforma com a ferrovia lá, que terminava ali. Porque na época do Padre Eustáquio, vinham os vagões de romeiro, especificamente de São Paulo, que paravam lá para os romeiros descer, subir a 26 de março, Sim. fazer a romaria e depois voltar a pegar o trem lá para poder ir embora. Então, a 26 de março ficava lotada. Porque o Padre Eustáquio, ele era considerado como, na época, né, como a água benta dele e tudo mais, que ele fazia milagre. E tanto é que depois ele foi até canonizado, se eu não me engano, se o termo é esse. Canonizado. Canonizado. Então, me corrigiu aí. Então, sim. Ele foi até alguns anos atrás, pelo Papa, né? Então, Poá é uma cidade muito rica, né? Não só em entretenimento, lazer, vida noturna, mas também no turismo religioso seria muito importante fazer isso, porque a gente tem uma história muito rica nisso. E Poá também tem uma história muito rica na água Poá, né? Que é famosa no Brasil todo. Eu já cheguei a tomar água Poá em Natal, Rio Grande do Norte, Belo Horizonte, Minas, fazendo até uma observação Paraná. sobre isso.
uma das coisas que fez Poá se destacar também nos anos 60 e 70, no final dos anos 60, começo dos anos 70, foi quando a Tatuzinho, né, teve a autorização para começar a engarrafar água Poá e vender para fora. Então foi quando o Poá apareceu bastante. É uma pena não ter dado continuidade nesse trabalho, mas Poá foi bem prospectada e divulgada através da Tatuzinho. Sim. Com a água engarrafada nossa, né? Que na época você não tinha tanto. Hoje, água todo mundo quer, né? E cadê a nossa água Poá? Ela tá lá, continua brotando, jorra todo dia lá. E você sabe aquele riozinho que tem na Antônio Massa lá? Sim. Você sabe que água é aquela? Não. É a água que não é engarrafada da fonte, que é jogada no rio. Todo aquele volume de água. Volume de água. Que não é engarrafado, pra você ter ideia, aquela água que sai da fonte, que começa lá, né? Ela mina, que ela vem por mina lá. Que não é engarrafado, corre no rio. Eu brinquei muito na Fonte Áurea. Quando estudava no Berta lá, aquele riozinho do lado, mal sabia que era água de Poá. Pô. A gente brincava lá no riozinho para ver peixinho, nadar, refrescar. Verdade. E é água Poá. Sim. Se a gente for falar de Poá, a gente vai ficar aqui horas, porque Poá tem muita história. Mas eu não posso deixar de falar também do seu trabalho, da sua formação, um pouco da sua parte profissional, o seu trabalho com o alumínio, né, que você gosta bastante. É que nem na vida a gente faz um pouco de cada coisa, né? A gente, aquilo que eu falo, tem altos e baixos na vida, né? Final dos anos 70, por questões de crise de petróleo e tudo mais, interferiu muito na nossa vida, na vida do meu pai, da família, profissionalmente nos negócios. Então eu tive que começar a garimpar de novo. Comecei a trabalhar como servente de obra, isso com 18 anos de idade, aí fui ser técnico, aí comecei a trabalhar com... Técnico em edificações. Técnico em edificações, porque aí não consegui depois fazer arquitetura. Fiz Você 2 iniciou anos. a arquitetura e não conseguiu terminar. Não consegui terminar, tudo questões no momento, né, financeiro. Dificuldades da época. E você tem que ir para a luz, você tem que ajudar. Convenhamos que naquela época, né, Rodolfo, tudo era difícil. É tudo difícil. Tudo muito difícil. Quem me dera se fosse os momentos de hoje. Tudo era difícil. A gente sofria muito, né, para conseguir obter informação, porque era tudo através de leitura, não tinha internet, era tudo complicado. Locomoção, você dependia de... né? Ou carona, ou transporte público, carro era difícil. As informações era muito demorado para chegar para a gente aqui, né? Quem tinha Barça... Não tinha crédito. Não tinha. Rodolfo. Não tinha crédito. Então, você, para comprar as coisas, você tinha que ter o capital. Aí tinha o vendedor de livro que vendia a enciclopédia Barça. A família que tinha uma Barça era a família de inteligente. A gente achava isso na época. Sim. A família que tinha uma enciclopédia Barça. Sim. Para você ver como era diferente. Hoje nós temos tudo aqui. Então o jovem tem toda a informação que ele quer aqui. Então ele está muito mais à frente do que nós no passado. Quem me dera se nós tivéssemos tanta informação. Mas com o que a gente tinha... A gente fez muito. Fez bastante. Sim. Você trouxe para mim aqui algumas lembranças, te agradeço. O Cicobi é o parceiro, né, da ACIP. Muito obrigado. Ele é o nosso parceiro, né, que acreditou, né, na região, veio para cá, fez a parceria com a Associação Comercial, que nem eles cresceram, iniciar dentro de uma associação, então eles têm isso no DNA deles. Uhum. Trouxe também uma pequena lembrança aqui. Aqui é a... Que aí leva um pouco na nossa origem, que foi criado pela Débora e pela... que ela grampeou. Foi criado pela Débora e pela Gisele, né? Sim. Foi criado por elas, né? Falamos da água Poá. E temos a água natureza também de Poá. Temos aqui uma plantinha que agora não é época, mas normalmente a gente coloca uma orquídea junto aqui, né? Sim. Aliás, Poá tem a festa da orquídea, né? Sim, muito tradicional, famosa. E graças a Deus, o ano passado ela retomou, depois de os anos parados por causa dessa pandemia. Essa pandemia atrapalhou muita coisa, né? Independente de se tá bom, se tá ruim, a pandemia
mudou o conceito. Então, hoje nós estamos vivendo um dia a dia que nós não vivíamos no passado. Nós estamos tendo que reaprender como tocar e fazer nossas coisas andar. Só voltando aqui essa pequena lembrança, então é um símbolo que a Gisele e a Débora, pelo SEMEC, fizeram questão de resgatar. Que é onde a gente o vai Conselho da Mulher Empreendedora e Cultural de Poá, da que é um braço um braço da Associação Comercial. Então, através dessa embalagem aqui, aonde a gente vai pela Associação Comercial, que o SEMEC é um braço da associação, aonde vai essa nossa assinatura. Então, a gente resgata com isso para lembrar de Poá, nossa água e nossa orquídea. Com certeza. Quero te agradecer imensamente o aceite do convite, esse bate-papo que passou rápido, né? É muita história para pouco tempo. Não, é que nem eu falo. Eu é que tenho que agradecer, tá? Esse convite, é um prazer estar aqui, podendo falar para todos os ouvintes aqui, para você também, para gente trocar esse bate-bola aqui. Sim. É que nem você falou, né? Se a gente for entrar na história de Poá e ficar conversando, o assunto não falta. Aí tem que fazer uma série, né? Por capítulo. Então, aqui não é nenhum... Então, mas o importante é isso. O que eu quero dizer para o empresário, o comerciante, o prestador de serviço, acredite em você, acredite no seu negócio. E eu tenho um carinho grande aqui, que eu tenho a dizer, mais ou mais reforçar. A Mediata, sim, me ajudou muito no momento muito difícil que o clube vinha passando, com questões como parceria, tá? E na parte jurídica foram campeões. Eu que tenho que agradecer por tudo, tá? Obrigado. A gente tem sim também um reconhecimento pelo seu trabalho por Poá. Obrigado. Você é uma pessoa que gera valor, assim como muitos empresários, às vezes falta inspiração, um exemplo. E você é um exemplo, né, para os empresários de Poá, que o trabalho que você fez resgatando. Você sempre falou para mim nos cafés que a gente toma, né? Sim. Você sempre falou dessa sua vontade de melhorar as coisas para Poá, para o comerciante, para o empresário poense. Então, isso é muito legal. E eu te agradeço muito aí compartilhar todas essas suas ideias, esse bate-papo aí comigo. Obrigado. A confiança também no nosso trabalho. Você acreditou, né? Apesar de não nos conhecer naquela época, você acreditou no meu trabalho. Mas a referência, quem te referenciou merece todo o carinho. Eu tenho um carinho muito grande pelo Elias. O Elias é um amigo de infância. É que nem eu falo, aquela brincadeira. Quando a gente estava no Concórdia nadando e se divertindo, ele estava em cima da carroça do pai dele, segurando o capim para não voar para fazer os colchão. Então, é um cara que sempre batalha, trabalha. Tá hoje, tá? Porque merece. Então, tem todo o meu carinho e respeito. E ele vai assistir com certeza. Então, um abraço, irmãozinho. E nós gostamos de você. Eu não te amo não, Elias. Eu gosto só de você. Quem te ama é a Gisele. Chegando mais agora ao final de mais um Café com Rimon, eu não posso deixar de agradecer o meu amigo Júnior, da Matrimonial. Estou olhando para ele aqui. Matrimonial cuida do seu evento, empresário. Se você precisa, é Matrimonial. E o meu pequeno amigo, pequeno em tamanho, ele é grande no espírito dele, o Heron, da Marketing Feel. A Priscila está aqui também, que trabalha junto com o Heron. Sem eles, não teríamos essa qualidade que está hoje o Café com Rimon. Então eu tenho que agradecer os dois, gratidão. E agradeço a vocês aí, curtam, tô precisando do like lá para chegar a mais pessoas esse vídeo, e compartilhe e se inscreva no meu canal, Grupo Mediata Café com Rimon. Obrigado. Valeu. Obrigado, irmão.